educação para todos, em acesso e também em qualidade. É isso que nós, hoje, como educadores, nós pregamos e queremos, né, que isso aconteça na sociedade. Mas onde essa ideia surgiu, né? Quem foi o responsável por iniciar esse processo? Então, estou falando de Rousseau. Rousseau, um dos pais da pedagogia moderna. Então, quem é Rousseau e como foi a construção do seu pensamento na filosofia da educação? Então, é o momento da gente discutir Rousseau e todo o seu pensamento da pedagogia moderna. Então, fica comigo aqui nesse vídeo que a gente vai discutir todas essas ações e todas essas ideias de Rousseau, tá bom? E aí, como é que tá, galera? Tá tudo tranquilo, né? Estamos iniciando agora a nossa terceira semana de estudos remotos, né? E até o presente momento nós falamos sobre Sócrates, Platão, Aristóteles, falamos também sobre a Idade Média, né? São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que é o rompimento da tradição da filosofia antiga, né? Pregava muito a Deus e fé, razão, né? A fé na patrística estava acima da razão, e aí chegou a escolástica, e fé e razão estão muito próximos, né? Então, você tem aí uma mudança exponencial na forma de pensar, né? Antes era racional, depois um pensamento muito religioso, moral, uma construção moral. E depois o Renascimento, com aquela volta, o retorno da razão e de todo o pensamento racional. E a gente nós temos um pensamento mais voltado para a questão do antropocentrismo, né? A valorização do homem, toda a sua potencialidade. Né? O Renascimento não ficou só na arte, ele ficou na cultura, também mudou a forma da educação, que antes era muito monopólio da igreja, e aí ela foi se tornando uma educação laica, né? Sem a interferência da igreja, enfim. Né? E isso vai perdurar até o século XVII, XVIII, né? O pensamento racional ele vai se instaurar principalmente na Europa e vai mudar a forma de pensar do homem, né? E até o momento, século XVII, dá início ao pensamento filosófico que vocês já devem ter aprendido lá na educação, no ensino médio, chamado iluminismo, né? E dentro do iluminismo, que surgiu no século XVII, surge um pensamento, né? Uma ideia que dá origem à Revolução Francesa de 1789, né? Onde a instauração dos direitos humanos, da igualdade, né? Tem o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade, né? Liberté, igualité e fraternité. Tomada da Bastilha como uma forma de mudança, né, do poder da França, porque antes a França era dominada pelos reis, né? Século XVII até o século XVII, a Europa viveu sobre o absolutismo monárquico, né? É o poder máximo dos reis. E dentro desse pensamento libertário, nós temos um filósofo que é muito importante dentro da filosofia da educação, que é Jean-Jacques Rousseau, né? Rousseau, ele é considerado o pai da pedagogia moderna. É o cara que criou um livro chamado O Emílio, né? Que forneceu as bases da pedagogia moderna. E nós vamos estudar o Jean-Jacques Rousseau em duas partes. A primeira parte, que é a parte inicial, né? Que vai falar um pouquinho sobre a questão da desigualdade, como ele vê a desigualdade.
e depois nós vamos nos adentrar, né, com mais riqueza de conhecimento na parte pedagógica, né, do Emílio, ou da educação, que é uma obra criada por Rousseau que pregava essa ideia de educação para todos, tá? Mas primeiro nós vamos entender o contexto que estava vivendo esse momento, século 17, 18, né? E o Rousseau, ele é diferente dos filósofos do iluminismo, né? Rousseau, ele nasceu em 1712 na Suíça, né? Em Genebra, na Suíça. Uma família pobre, uma família que não tinha tantos recursos financeiros, né? Como Voltaire, que era Montesquieu, o barão de Montesquieu, Voltaire também, que tinha um título de nobreza. Rousseau, ele vivia ora muito pobre, ora, né, tinha alguns recursos, mas ele viveu a pobreza, né? A mãe dele vai morrer no mesmo ano de seu nascimento, né? Vai deixar o Rousseau sendo criado pelo seu pai. Né? Rousseau, ele viveu um momento de grande desenvolvimento da literatura, né? Uma das grandes obras que foi influência de Rousseau foi a obra Robinson Crusoe, né? Do Daniel Defoe, que trabalha com uma questão da liberdade, enfim. E foi uma das principais influências literárias de Rousseau, né? Em 1749, Rousseau, ele escreve sobre o discurso sobre a ciência e a arte, no qual ele é apto à ciência e todo o pensamento racional, né? Então, ele discursa sobre isso e, principalmente, a arte, onde ele exalta todo o pensamento racional. E só que em 1755 ele vai afundar, né, num pensamento mais político, onde ele publica um livro chamado A Origem da Desigualdade, onde ele quer compreender a desigualdade, onde surgiu a desigualdade humana, né? Porque muitos têm pouco e poucos têm muito, né? Então, isso tudo ele vai discursar, ele vai escrever uma obra. Eu vou explicar o porquê que ele entendeu sobre essa desigualdade social. Em 1762, ele publica o Contrato Social, que ele é um filósofo contratualista. Vou explicar para vocês o que significa isso, né? O contrato social. E no mesmo ano ele publica a obra mais importante, que é o Emílio, o da Educação, tá? Então, outras obras são publicadas, né? Devaneios, O Caminhante Solitário, que vai influenciar a Declaração da Independência das Colônias Inglesas, né? E depois, em 1779, ele termina a publicação do Devaneios e morre nesse mesmo ano, tá? Então, o Rousseau, eu já falei da origem pobre, né? Da origem simples que ele viveu na Suíça, em Genebra, e ele influenciado por obras literárias como o de Robinson Crusoe, né? Então, o contexto que o Rousseau vivia é o surgimento do iluminismo, né? O iluminismo é uma corrente de pensamento filosófica que pregava a razão, né? Que pregava o desenvolvimento da humanidade, né? Daí o nome iluminismo. Vamos iluminar as mentes, vamos iluminar o pensamento, né? Fazia uma alusão ao passado medieval, né? Onde existiam as trevas, né? Lembra da Idade das Trevas? Iluminismo seria iluminar, trazer a luz. E vocês vão ver uma série de filósofos surgindo nesse período. Dentre eles, Voltaire, Jacob, Montesquieu, e o Jean-Jacques Rousseau, que se consolidou nesse período também, né? Ele sai da Suíça, ele vai para a França, ele vai ver o movimento, ele vai ficar muito esperançoso quanto o movimento da Revolução Francesa, que estava surgindo, né, em 1789, mas antes ele viveu aquela efervescência do movimento da Revolução Francesa, né? Então, para ele,
o iluminismo é uma obra de demolição, né? Que vai desconstruir a sociedade, desmoralizar a religião, né? Voltaire, ele vai trabalhar com essa questão da religião, ele vai desmoralizar o pensamento religioso, Diderot vai ficar por conta dos costumes e Rousseau vai ficar por conta da ordem social, né? Então, principalmente a questão, ele vai fazer uma crítica extremamente importante da propriedade privada, das desigualdades sociais, tá? Ele vai além do que muitos, como Voltaire e do próprio Diderot, tá? Então, nesse momento, houve a publicação de um livro chamado Enciclopédie, né? Que rodou por toda a Europa. Enciclopédie era um verbete, era um livro de verbetes da revolução, do processo e do pensamento iluminista, né? Então, vários intelectuais, filósofos, eles publicaram Enciclopédie, né? Publicaram, fizeram uma capa muito voltada de simbolismo, né? Você vai ver que essa era a capa do Enciclopédie. Reparem que isso aqui é iluminação, né? Daí a questão do iluminismo, né? Então você vai ver a razão, e aqui dentro do iluminismo, né? Dentro da iluminação, vocês têm a razão e a filosofia que joga o seu manto sobre a verdade. Então, assim, era bem simbolista essa capa desse Enciclopédie. E diga-se de passagem que o Enciclopédie foi um livro proibido pela Igreja Católica até o século XIX, né? Então, as pessoas que circulavam com o Enciclopédie eram condenadas ao inferno, né? Ele foi proibido na Espanha, ele foi proibido em Portugal, então assim, que eram países católicos, né? E é o símbolo do iluminismo na Europa, né? Então falei para vocês que a Revolução Francesa, ela foi um dos grandes eventos políticos que tiveram a influência do iluminismo, né? Você vai ver a queda de um grupo social da aristocracia e o início de uma democracia, onde todos são iguais perante a lei, né? A igualdade, a liberdade. Prova disso, a Bastilha, que era a prisão dos perseguidos pelo rei, né? O rei colocava as pessoas que eram contra o pensamento do rei, eram colocadas na Bastilha. E aí, em 14 de julho, aqueles que eram contra o rei marcharam por Paris, né? Foram até a Bastilha e libertaram os presos políticos. Então, deu início à Revolução Francesa, que foi um marco na história da humanidade, né? Então, a queda da Bastilha representou o início da Revolução. Isso foi visto em vocês já viram isso no ensino médio, com certeza. Quando se fala em Revolução Francesa, a gente lembra diretamente na queda da Bastilha. Outra questão que aconteceu, né? O terceiro estado, que era formado um grupo de mais de 90% da população francesa, que carregava o primeiro e segundo estado nas costas, né? Vamos dizer assim, que pagavam os impostos, eles começam a criticar essa desigualdade social. O próprio Rousseau, ele vai falar um pouquinho sobre a desigualdade, ele vai trabalhar com essa questão da origem da desigualdade social e vai ter uma conclusão aí que está além da Revolução Francesa, tá? Então, ele foi um pouquinho além. Então, você vai ver o início da Revolução Industrial, processo aí que vai ser feito pela burguesia, que era do terceiro estado e que estava presa ali sem prestígio social. Depois da Revolução, ela se desenvolve mais, né, na Revolução Francesa. E Rousseau como um símbolo, né? Ele viu os ares da Revolução Francesa. Ele se envolveu muito com essa questão de liberdade e, principalmente, ele lutou pelo ideal de igualdade e fraternidade também.
Então, nós vamos conhecer os princípios filosóficos dele. Lembrando a vocês que nós estamos dividindo a aula. E essa semana nós vamos falar sobre os princípios filosóficos da obra de Rousseau, principalmente a questão da desigualdade, e na próxima aula nós vamos trabalhar com a ideia de educação, tá bom? Então, ele trabalha com a questão do estado de natureza, né? Somos iguais, de acordo, o homem é bom por natureza, né? Ele trabalha com a teoria da vontade geral para ele, e eu vou explicar isso melhor para vocês. O homem, a sociedade, ela é responsável pela condução do Estado, né? Então não é o rei, né? Ele critica a ordem do rei como o rei absoluto, o absolutismo, né? Onde o rei imperava, né? Então ele acredita que o povo é que emana a vontade geral, né? Então é do povo, né? Daí o sufrágio universal, voto de todos. Então, e para isso o homem tem que se educar, né? Ele tem por ele ser igual por natureza, né? Ele é bom por natureza, ele precisa ser instruído, né? Para se tornar um homem bom, né? E a questão do contrato, porque quando nós, indivíduos, para viver em sociedade, eles precisam entrar em consenso. Por isso que eu falo que ele é contratualista, né? Essa vontade geral, ela é fruto de um consenso de todos. Então, por isso que nós assinamos o contrato social, entendeu? Então, só que a sociedade, ela encosta, apesar dessa questão, o homem é bom por natureza, ele precisa desenvolver sua potencialidade, a sociedade é fruto de uma vontade geral, né? Mas, porém, existe a desigualdade. E a desigualdade, ela é formada pela propriedade privada, né? Então, olha só, o homem, ele, em seu estado de natureza, ele responde, ele obedece ao instinto. Mas o homem educado, ele obedece à razão. Então, ele não é ruim por natureza. Ele tem um instinto que precisa ser educado, né? Isso aí, e a razão é encarnada na vontade geral, tá? Então, na abertura do discurso da obra do Rousseau, né, sobre a desigualdade dos homens, ele fala que o homem, em seu estado de natureza, em sua origem, né, ele é igual. Os homens, eles existem em igualdade em relação uns aos outros, da sua origem. Sabe qual que é o problema? Por que o homem, ele é, de certa forma, a sociedade que corrompe o homem, né? A propriedade privada que cria esse estado de desigualdade, né? Então, o grande problema da sociedade não é o homem, né? Detalhe, ele rompe com o pensamento de Hobbes, de Thomas Hobbes, porque o Hobbes, né, ele dizia que o homem é ruim por natureza, né? Os instintos dele é de destruição. Por isso que o rei, ele tinha que tomar conta, né? O soberano, o absoluto, ele põe ordem no caos. Mas o Rousseau, ele acreditava que não, né? Apesar de tanto Hobbes como Rousseau serem contratualistas, né? Prezarem pelo contrato, mas são de formas diferentes. O Rousseau acreditava na igualdade. O ser humano é bom por natureza. Ele precisa ser o quê? Instruído pela razão, né? Então, e daí vem a questão da educação, né? Com acesso a todos tendo acesso à educação como forma de instruir o ser humano. Só que o problema muito grande da sociedade é a desigualdade entre os homens, né? Então, olha só, na abertura do discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade, que ele escreve sobre a desigualdade, ele se dirigia aos governantes, né, aos senhores de Genebra, onde ele viveu, e diz considerar-se um felizardo. Mas aí ele, por quê? Né? Por
considera um felizardo ao se pronunciar, ao se dirigir aos soberanos de Genebra, né? Então, por quê? Porque ele acredita muito que no estado de natureza do homem, quando o homem nasce, antes de ter contato com a civilização, existem iguais condições de igualdade, né? Os homens, quando nascem, são livres. O problema é quando a propriedade privada, né? Quando o homem, ele institui esse estado de desigualdade, porque tem poucas pessoas que têm muito poder, muita propriedade, muitos recursos, e tem pessoas que têm pouco, né? Então, aqueles que não detêm são subordinados àqueles que possuem, né? Então, ele se dirige aos soberanos que têm muito, né? E diz que a desigualdade, ela consiste nisso. Que para acabar com a desigualdade, a gente tem que acabar com o quê? Com a propriedade privada, né? Tem que ser igual para todos. Então, por isso que o Rousseau, ele está muito à frente da sua época, né? Até foi um pouco condenado pelo pensamento do iluminismo por ter essa ideia extremamente de igualdade. Ele, em alguns momentos, ele é comparado ao socialismo mesmo, né? As ideias socialistas, né? Então, Rousseau, ele trabalha com essa concepção, né? É do homem que devo falar. A questão que examino me indica que vou falar a homens, pois não se propõe questões semelhantes, quando se teme a honra à verdade. Defenderei com confiança a causa da humanidade, ou seja, da igualdade, perante os sábios que a isso me convidam. E não ficarei descontente comigo mesmo, se me tornar digno de meu assunto e dos meus juízes, né? Então, ele fala que existe a igualdade, existem tipos de igualdade, né? A natural ou física, a moral ou política, né? A natural, né, é a questão da idade, da saúde, são pessoas saudáveis, em detrimento de pessoas que... É da questão da natureza, né? Em detrimento ao corpo, em detrimento à força. Isso é uma questão natural, isso existe, né? No caso da desigualdade moral e política, ela é construída, né? Ela é construída pelas convenções, pela propriedade, né? Da propriedade privada, a convivência dos homens. Por isso que é necessário, de acordo com Rousseau, abolir a propriedade privada, a divisão igualitária, né? Então, nós temos que só vamos firmar a desigualdade se a gente continuar com a propriedade privada, né? Vão existir poderosos e as pessoas que devem obedecer a eles. Então, a desigualdade, ela vai continuar se a propriedade privada continuar também, entendeu? Então, isso é o pensamento de Rousseau. Rousseau, pensando sobre a Revolução Francesa, pensando sobre a questão da igualdade, ele tá nesse contexto de revolução, né, de contexto sobre a igualdade, né, ele quer abolir a lei dos estados, né, que sobrepõe um sobre o outro, né, primeiro e segundo dominam em relação ao terceiro, né. Então, ele está vivendo esse período de mudança estrutural na sociedade. E outra questão que nós temos que entender também. O Rousseau, ele pensa que é a vontade geral que deve se sobrepor ao rei. Então, o povo que deve colocar o rei, e não o rei sobrepor as suas vontades. Então, assim, quem deveria eleger o rei era o povo. Daí o sufrágio universal, a vontade geral, né? Então, são ideias extremamente evoluídas para a época que Rousseau viveu. Então, é isso. Na próxima semana, a gente discute sobre realmente as ideias pedagógicas do Rousseau, tá bom? Então, beijos e até lá.